Aliás, qual é a diferença entre gramática e linguística textual? Gente, primeiro a gente tem que estabelecer uma diferença entre gramática e linguística, Isso. né? Porque quando a gente pensa em gramática, a gente pensa em normas, viu? A gramática, ela se Regra, pauta né? em normas, em regras, exatamente. Já a linguística vai estudar todos os fenômenos da língua. Então, dá a entender que a gramática, ela sempre privilegia a norma culta. A linguística, ela vem trabalhar com todas as formas, todos os falares. Todo e qualquer modo de comunicação? Sem dúvida. O que que acontece, gente? A linguística, ela surge como ciência justamente para dar o valor ao estudo da língua. Porque até então, tudo que era relacionado à língua estava ligado à antropologia, estava ligado à psicologia, estava ligada à Própria neurologia. pedagogia, né? Exatamente. E quando ela encontrou essa independência, tudo foi melhorando, viu? Só que no início, o pai da linguística, né, moderna se chama Ferdinand de Saussure, né, o nosso pai lá, o Saussure. Então, o Saussure levou em consideração somente a língua como fator coletivo. Ele não levou em consideração a fala. Embora ele tenha trabalhado A as Lang e a dicotomias. Parole, né? Isso. Ele viu que a fala, para tornar a linguística uma ciência, ele viu que a fala, por ser individual, por ter muitas particularidades, ela ainda não conseguiria, naquele momento, ser trabalhada. Ele, claro que ele tinha noção, né, do estudo que viria. É, então, ele levou em consideração a língua como sistema, como produto social. Produto social. E só na década de 60, mais ou menos ali em 1957, surge uma obra, que é uma obra do Chomsky. Né? Depois do Saussure, gente, o nome mais falado na linguística se chama Avram Noam Chomsky. É o Chomsky. Ele é o pai do gerativismo. E aí, a partir do gerativismo, que vem colocar em evidência justamente a gramática universal, né, é que a gente vai começar vamos falar assim, é que a linguística textual começa a engatinhar. A gente está falando de 1957, galera. A linguística surge ali como ciência mesmo, lá em 1913, 1916. E aí, assim, quando vem os estudos gerativistas, né, do Chomsky, a gente começa a dar um pouquinho mais de visão para a parte da fala, viu? E você vê, né, que isso foi evoluindo, até chegar aos anos 2000, quando você aqui, né, principalmente no norte, os vestibulares, os concursos públicos privilegiavam a gramática, que é mais normativa, então ela não é científica, né? É importante frisar isso. Os estudos gramaticais, eles são regrados e quando a gente fala de regra, tem sempre hierarquia, né? Quem está no poder vai naquele momento sobressair, vai mandar, vai impor a regra. E com o passar do tempo, o avanço dos anos 2000, hoje nós temos então essa linguística textual, né, que começou lá no início do século XX e agora que ela está despontando. Mesmo assim, ainda há pessoas que são contra a linguística. Sim. Infelizmente, gente, ainda há professores que saem das universidades hoje com uma visão gramatiqueira. E para nós que somos linguistas, isso é muito triste. Por quê? Porque nós estamos para lutar por uma pluralidade linguística. Então, a partir do momento que os professores saem, né, da academia e levam para a sala de aula ainda essa visão da gramática normativa como sendo a gramática de prestígio, isso faz com que mostre o quanto a gramática ainda é opressora. Então é muito triste você pensar assim, caraca, então o professor ele vai para a sala, então ele vai oprimir através do estudo da língua portuguesa. Eu sei que é forte você ouvir isso, mas eu estou trazendo, gente, justamente o cara que mais conhece sobre o preconceito linguístico. Chama-se Marcos Bagno, tá?
E é justamente o professor Marcos Bagno que é o que mais luta contra o preconceito linguístico no Brasil. Ele Certo. é o nosso norte. E assim, desde que ele trouxe a principal obra que é trabalhada hoje, que é Preconceito Linguístico, que é E Como Se Faz, né, uma obra que todo professor deveria ler. E assim, lá ele vai pontuar, né, os grandes mitos que a gente traz. E o primeiro item é justamente com relação a isso. Mostrar que tem muitos professores que vêm com essa visão muito Ainda convencional, opressora, né? ainda Não opressora. valoriza a linguagem do aluno. E você já caiu no seu dia a dia mesmo, já chegou a agir dessa forma? Muito gramatiqueiro? Já, não vou mentir, gente. No início, eu comecei a dar aula nos cursinhos em Manaus, eu ainda não havia nem formado. Eu estava no terceiro período, só que eu era muito prodígio, entende? E assim, a questão da didática, a questão do ritmo da aula dinâmica, eu era muito, muito bagunceiro naquela época. Eu tinha muito cara de cursinho. Hoje não, Jesus me curou, tá entendendo? Hoje eu tô por ô. Então a gente vai mudando, né? Quando a gente vira professor universitário, a gente vai ficando meio chatão. Mas assim, no início eu tinha, nossa, eu era o estereótipo perfeito para os cursinhos, né? Tanto que tem alunos que me vêm daquela época hoje e falam: Meu Deus, o Regis, que alegria e tal. Professor, ainda conta piada. Eu disse: Não, Jesus me curou. Viu? Hoje eu sou um outro ser. Eu sou um ser de luz. Então, eu já tive, sim, gente, essa visão. Só que a partir do momento que eu comecei a me empoderar da linguística de uma forma assim que eu não consegui mais largar. E graças a Deus, nós tivemos, gente, professores maravilhosos, né? Nós tivemos o professor Odenildo, eu fui discípulo de Odenildo Sena, já pertinho da aposentadoria. Hoje, para quem não sabe, o professor Odenildo Sena é o grande ícone na parte de produção de texto, né? Na obra dele, que é a Engenharia do Texto. Então, assim, eu fui aluno de Odenildo Sena, né? Eu fui aluno, na época ainda, da parte, né, mais pegada textual. Nós fomos alunos ainda de Giancarlo Stefani, lá no Latim. Então, nós tivemos a nata dos professores. A E assim, gente, universidade, maravilhoso. quando eu comecei a gostar mais e mais de linguística e entender, aí eu comecei a entrar no discurso. Porque até então, o meu discurso era somente, não, mas temos que ensinar a norma culta da língua, porque o aluno na escola, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber se portar. Era essa a visão. Sendo Gente, que, independente da escola, todo mundo consegue se comunicar de alguma forma, né? Se fosse por isso, eu precisasse da escola para me comunicar, se eu precisasse do letramento, né, do de ser alfabetizado, o analfabeto não leria o exatamente. dia a dia, ele não conseguiria se comunicar com ninguém. E sobre essa questão do início, né? É sempre traumatizante, você sempre comete algumas gafes. Então não tem problema nenhum hoje se você, professor, está agindo com, de repente, né, preconceito. Então eu tenho que fazer o quê? Estudar mais, Sem ler dúvida. mais, conhecer mais, porque você não acha que o preconceito vem muito da falta do conhecimento? Sem dúvida. Gente, o preconceito, ele surge justamente daí, da formação de opiniões. Formar opinião, mas sem buscar o real embasamento das É, coisas. hoje, principalmente hoje em dia com a internet, né? Todo mundo quer falar, mas não Exatamente. quer pesquisar. Exatamente. E o preconceito linguístico, gente, por que que ainda se torna hoje algo que por muitos ainda não é visto como deveria? Porque quando se fala em preconceito racial é crime, você sabe disso. Então, hoje nós temos justamente o direito que vem intervir, né? Que prende, que vai coagir. O preconceito linguístico ainda não tem. Então, é algo sorrateiro. É algo que vai acontecendo e as pessoas vão normalizando.
E é por Entendido. isso, gente, que nós temos que entender o que é o preconceito linguístico. Porque muitas vezes nós estamos cometendo, praticando o E nem preconceito acha que está linguístico e cometendo. nem acha que E, está. inclusive, como eu estou falando, inclusive professores. Porque quantas vezes eu já briguei com um aluno que está errado, que não pode dizer isso, não pode fazer aqui, não pode falar dessa forma. Então, para que a gente compreenda melhor isso, eu gostaria que você esclarecesse, né? Explicitasse mesmo, tá? O que vem ser variantes linguísticas? Amores, quando a gente passa a entender as variantes, a gente começa a encontrar a solução para o preconceito linguístico, viu? Ótimo. Quando a gente fala em variantes linguísticas, nós estamos falando disso aqui, ó, de um país de muitas línguas. É aí que a gente começa a passar a trabalhar a diversidade. A língua não é uniforme. Nunca. Desde Susi, que foi o pai da linguística moderna, ele já falava que a língua ela era, desde aquela época, dinâmica, né? Era heteróclita, ele usava lá outras expressões, mas assim, ele já mostrava o quanto a língua poderia mudar. E a partir dos estudos, gente, sociolinguísticos, né, já a partir da pegada de 1960, é que vem essa visão envolvendo o discurso, envolvendo a fala. E aí vem os estudos da linguística textual, partindo da análise do discurso. É porque a gente não fechou. A linguística textual, gente, ela vai trabalhar os operadores argumentativos. Tudo aquilo que vai nos ajudar tanto no texto escrito quanto no texto falado. Então, não tem como falar em linguística textual sem envolver análise do discurso. Não tem como, viu? Certo. E aí, no caso, gente, a questão das variantes linguísticas, elas surgem justamente a partir dos estudos sociolinguísticos, com Ilha Labov. O que acontece? Quando vem, né, cada item, a gente começa... Peraí, então não é só norma culta, não é só padrão. Gente, são 5 variantes. Isso, vamos lá, vamos saber quais são, gente, essas variantes. Você que é aluno de Enem, que vai fazer prova de Enem, quantas questões em média vem sobre variações linguísticas? Gente, Me diz. na prova de linguagem, só dentro de contexto de variação linguística, da prova de 40, eu falo 40 É, porque questões, 5 são da língua 5 são da língua estrangeira. estrangeira, mas a língua estrangeira pode Inclusive, a vir com língua essa pegada. estrangeira vem com Exatamente, com a questões de pegada. variantes, porque essa questão da variação, de que a língua ela não é uniforme, porque, como disse Susi, é um fenômeno de teor social. A sociedade, pensa, gente, a sociedade é uniforme? Nunca, gente, não tem nem como. Você consegue dar essa resposta. Viu? Você consegue, você sabe que não há, principalmente agora, vem para o Brasil. O Brasil, um país continental, ele tem essa uniformidade social? Você sabe que não. Primeiro que já estavam os índios aqui, vieram os portugueses, depois os africanos. Então, nós somos um país miscigenado desde o princípio, né? Sem uniformidade. E eu falo, gente, que nós somos que nem coração de mãe. Nós temos uma facilidade para aceitar expressões vindas de outros lugares como nenhum outro país tem. Viu? A gente tem essa facilidade. As O expressões, brasileiro, ele é conhecido assim, por ser um povo hospitaleiro. sem dúvida. E isso não seria diferente com a língua, com relação à língua em si, né? O fenômeno da língua. Porque quando se fala em língua, gente, nós estamos falando de poder. A língua, ela é uma ferramenta, é uma arma de muito poder. Então, normalmente, quem detém da norma culta é quem tem o poder maior. É que é visto como sendo o grande estudioso, o inteligentão. Ai, Então, ele assim, sabe escrever. Olha, ele sabe falar português. gente, Isso é mais um mito que está lá no livro exato. Preconceito Linguístico do Marcos Bagno, que, né, você dizer que não sabe português, imagina se você nasceu e foi criado ouvindo essa língua e com 4, 5 anos você já tinha a gramática internalizada porque você já sabia se comunicar com as pessoas ao seu redor. É verdade. Então, gente, a norma culta é só uma variante, tá? A norma culta da língua.
Aí tem a variante regional, que é a variante diatópica, essa variante geográfica, né? É o uso das Diatópica, expressões. geográfica, regional. Que aí você já sabe, tem muito a questão do lugar, né? Do espaço. Sem O dúvida. norte, o sul, o interior, a cidade, tá? A gente lembra do Chico Bento, né? Exatamente. E por isso que dentro desses processos de variações é que a gente vai estudar a teoria de dialeto, a teoria de idioleto, O que que teoria é de um dialeto? socioleto. O dialeto, gente, são expressões faladas por uma comunidade. Viu? Mas sem envolver, por exemplo, expressões de idiomas variados, idiomas diferentes. É daquele lugar específico. Por exemplo, quando a gente fala no dialeto do amazonês, o amazonês é um dialeto, né? São expressões usadas por nós, que vocês com certeza devem conhecer, né? Muitos que estão assistindo a esse podcast. Então, aquelas palavras típicas daquele lugar. Exatamente. Então, isso eu posso chamar de dialeto. E o que que é esse idioleto? O idioleto, gente, ele já vai corresponder, o idioleto já está ligado ao socioleto. Ele está ligado a uma outra variante, já aprende, que é a variante diastrática. A variante diastrática é a social. Ela é muito empoderada. Sociocultural. É ela que vai falar de faixa etária, grau de escolaridade. Porque a língua, gente, ela entrega tudo. Quando você conversa com alguém, você já observa qual é o grau de instrução dessa pessoa, qual é a faixa etária dela, se é um adolescente, se é uma pessoa ali de uns seus 25 anos ou se já está com uns 55 anos. Então, a língua, ela entrega mesmo, né? Ela vai mostrar a classe social, né? É alguém mais de um poder econômico maior ou menor. Vai mostrar, sim, né? O que que você ouve, o que que você lê. Então, essa é a variante diastrática. A gente costuma falar na linguística que é a variante que identifica a identidade social de cada participante, de Uau! cada sujeito de fala. Uau! E é de identidade social mesmo, En- porque é ali que a gente vai ver o menino da periferia, tá entendendo? O menino da favela. Ou o A gente menino do condomínio lá do, vamos dizer assim, do Jardim das Américas. é isso. É assim que a gente vai conseguir perceber, estabelecer, né, Essas esses elementos, diferenças, né? essas diferenças. Só que a gente tem que começar a entender que essas várias formas, né, os vários falares, eles vão, olha aí, ó, sendo aprendidos uns com os outros. Porque a língua, gente, ela tem um fenômeno muito interessante, que geralmente as coisas que acontecem, né, elas são impostas geralmente de cima para baixo, né? Sem dúvida. Agora, a língua, ela tem o poder de, por exemplo, nascer um idioleto lá na periferia e, de repente, o cara lá do Efigênio Salles está falando igual Exatamente. ao garoto da favela, da... Vamos lá, aqui nós não temos favela, que é invasão, minha gente. É verdade. Gente, um exemplo fixo é o funk. Antigamente, o funk, ele só era para o público da favela. O público realmente, tá entendendo? Das classes menores. Hoje você vai a uma festa dos granfinos, né? E tá lá, vai, Quantas bunda no chão, pessoas? bunda no chão. Exatamente. Então, isso é uma prova viva, né? Porque a música, ela também trabalha com a linguagem. Não tem Total, como. É uma total. manifestação, né? A arte, né? A arte em si. E assim, é importante a gente observar o porquê que essa variante diastrática, que é a variante social, ela é tão importante dessa forma. Porque é ela que vai mostrar as comunidades. Por exemplo, a minha comunidade, LGBTQIA+, viu? Gente, o Pajubá, ele está dentro dessa variante, por exemplo. E aí nós vamos ter vários outros exemplos. O detento, o cara lá dentro da penitenciária, ele tem o seu código linguístico, está dentro dessa variante. As prostitutas. As prostitutas, exatamente. Então, geralmente são os grupos marginalizados, né? Os que vivem às margens da sociedade. Estão muito presentes aí, viu? E por isso que também são pessoas que buscam voz. E quando buscam voz, as pessoas hoje falam que é o quê? Que é mimimi, que é o que está acontecendo hoje com relação à linguagem neutra. Mas isso já é uma pauta outro para outro podcast.
Tá? né? Sobre linguagem neutra. Aliás, aproveita, deixa teu comentário aí. O que você acha? O que você acha sobre a linguagem neutra? É todos, todas, todes, viu? Deixa aí o teu comentário. Gente, Outra coisa, então vamos fala. lá. Então a gente falou da variante regional, diatópica ou também chamada de geográfica. A variante Social. diastrática, né, que é a sociocultural. A E aí, gente começou pela norma pela culta, norma então já culta. foram 3. Aí tem uma outra variante, gente, que é chamada variante diafásica. A variante diafásica, ela está falando de quê? Entendam como fases, né? A variante diafásica é a do contexto. E aí vai entrar até a comunicação das profissões, viu? As linguagens técnicas mais específicas do povo do jornalismo, do povo do direito, do povo da medicina. Os jargões, né? Os jargões. Tudo a gente consegue trabalhar dentro dessa variante diafásica. E Tá? diastrática também, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. E, por último, não menos importante, nós vamos ter a variante que mostra o quanto, como o próprio Sucy já colocava, né? O quanto a língua é diacrônica. Porque lembra que uma das dicotomias que foram trabalhadas por ele foi sincronia e diacronia. E quando a lembro gente... muito aula de Maria Luísa Cruz. É maravilhosa. Introdução à linguística. É verdade. Gente, quando a gente pensa em algo sincrônico, a gente está pensando em algo que é trabalhado especificamente naquele tempo. Já quando a gente fala em diacrônica, é através do tempo. E Cronos, a variante, né, gente? Cronos. Vai lembrar de isso, Cronos. Cronos é tempo. Então, pronto. A variante diacrônica, gente, é a variante histórica. É ela que vai mostrar toda a evolução pela qual a língua passa. Lembrando que é uma evolução total, né? O nosso idioma é oriundo do latim, que o latim não, já lá no latim não tinha só um, né? Tinha o latim, o culto O e o clássico vulgar, e né? o vulgar. E nós, do português, somos justamente oriundos do latim vulgar, não é do latim clássico. Então, isso é uma prova viva de que naquela época, olha só, quem é que detinha o poder? Aquele que conseguia conquistar territórios. E quando a gente fala em conquistar territórios, a gente está falando em conquistar por meio de quê? Da língua. Da comunicação. Da E querendo ou comunicação. não, gente, por isso que é importante você ter mais conhecimento, né? Não se deixar levar apenas em buscar o certo e errado da gramática normativa. Você conhecer de arte, de literatura, de filosofia, né, de geral e principalmente também desse campo linguístico, porque justamente a variante diafásica fala sobre essa questão da linguagem mais formal e informal, de você saber lidar com o contexto, com a situação que você está enfrentando. É um momento de mais discernimento, policiamento, né? Em que você tem que ficar ali mais regrado, digamos, uma entrevista de emprego ou uma apresentação para pessoas que você não conhece. É lógico que você vai ter um linguajar mais cuidado. Sem dúvida. E quando você está entre amigos, né? Pessoas da sua intimidade, óbvio que você muda a sua linguagem. Então, hoje, a parada é essa, é você conhecer essas variantes todas, tá? E se adequar. É por isso que não temos o certo e o errado. Que dizer, olha, fulano, tá errado. Ah, porque ela falou nós foi. Ah, tá errado. Não, gente, o que aconteceu aí foi um desvio da linguagem padrão. Um desvio da norma. Mas a pessoa consegue se comunicar quando eu digo nós vai? Com certeza. Então, se houve comunicação, é esse o olhar linguístico. O olhar linguístico, ele não está pautado só na regra, porque, gente, a regra é opressora. Gente, a Maninha tocou num ponto importante aí. Só Ela que, falou desculpa, sobre... mano, mas, olha, quando eu digo que é opressora, é que você tem que ter o cuidado. Não estou falando também que aí você tem que desprezar a linguagem padrão de não vira um jeito libertário nenhum. da linguagem, não. Pelo amor de Deus. Ah, então hoje em dia tá tudo certo mesmo, então não precisa estudar. Ei, tá doido? Tá tudo certo, nada errado. Gente, a Maninha tocou num ponto importante.
A gramática, ela estuda esse lance do correto e do incorreto, do certo e errado. No entanto, a linguística, ela trabalha o adequado e o inadequado. E aí a gente entra no processo da adequação linguística, que Que é é uma das também saídas, né? uma das saídas, é uma das armas contra o preconceito É linguístico. uma solução, é como a roupa, cara. Você não vai para qualquer lugar com qualquer roupa. Ah, eu tenho um aniversário é de 15 anos. É uma coisa mais formal, tá? Ah, eu vou para um churrasco. Você vai de outra forma. Você vai se adequar. Você não vai de terno e gravata lá pro, vamos dizer assim, né? Lá pro balneário, pro flutuante, ok? Se você pode até ir, aí você vai dizer, ah, eu vou. Pode até ir, mas vai ficar lá todo mundo te olhando, dizendo, ih, que diabo é isso? Tá? Então é isso, gente. Não, sem exageros, sabe? Sem loucuras de taxar, ah, então pronto, eu não quero mais estudar, porque o importante é eu me comunicar. Não, não é assim. Não seja também radical. Sem dúvida. Gente, e o que a Maninha falou agora são palavras de uma grande linguista, que é a professora Orlandi, né? Ela que fez essa metáfora. Eni, né? Isso. Ela que fez essa metáfora envolvendo a questão da vestimenta. E não tem exemplo melhor. É uma metáfora muito perfeita. São duas metáforas que, assim, na minha humilde opinião, gente, elas são sublimes. Essa metáfora da professora Orlandi, falando sobre a questão, né, que língua é que nem roupa. Você tem que saber adequar de acordo com cada contexto de fala, de acordo com cada ambiente. E uma outra fala é do próprio professor Marcos Bagno. O professor Marcos Bagno, ele fez uma comparação muito interessante, metaforicamente falando. Ah, sobre o iceberg. Gente, Muito vamos massa. fazer uma comparação assim. Quando a gente pensa, né, na questão da norma culta, a norma culta, pensando na ideia de norma culta e pensando na ideia de linguística em si, a linguística. Gente, quando nós pensamos na norma culta, é como se fosse o Igapó, fazendo uma comparação, né? Porque o Igapó, ele vai ficar ali parado, a não ser que venha uma enchente. E a enchente seria o quê? As mudanças. E já no caso, a linguística, ela vai ser o quê? O rio, que sempre vai estar ali, em movimento. Isso. Lembra Heráclito, né? Você não se banha duas vezes no mesmo rio. Porque quando você entrar naquele rio, aquela água já passou. E você também, quando entrar novamente, já não é mais a mesma pessoa. Uma analogia, assim, fora de série. Sem contar essa do iceberg, que você vê apenas uma parte do iceberg, aquela que tá lá, né? Pra, nesse caso, para cima. O que tá submerso tem muito mais coisas, que é essa questão dos estudos da linguagem, que graças, né, ao Enem e hoje também aos concursos públicos tem mudado e tem sim exigido mais de você. Hoje você precisa ler, hoje você precisa se adequar, hoje não basta só saber a gramática, tá? Você tem que estar bem informado e você tem que, de preferência, também ter uma boa oratória, porque não adianta nada ser apenas um bom aluno que é certo, que é errado, mas que não sabe lidar com as pessoas. Então, cada vez que passa o tempo, mais exigências, na verdade, nós vamos assumir. E isso faz parte da maturidade, gente. Não se esqueçam, tá? Então, fazer o que é necessário. E